Mas tem pessoa que ganha muita grana com isso, porque isso está dentro da lógica de profissões do futuro. Mas esse não é o trabalho mais absurdo que eu ouvi dos meus alunos. Você sabia que é possível ter uma graduação para se tornar digital influencer? Eu vou te contar um pouco mais sobre isso, então vem comigo, porque esse é o nosso 20 Atualizar, episódio 18. Então só da vinheta, né? É isso mesmo que você ouviu. Tá pensando que é só fazer dancinha? Tá pensando que é só chegar e fazer graça na internet? Vamos tornar o negócio um pouco mais sério. Vamos trabalhar agora com a graduação para você trabalhar com as mídias sociais. Exatamente essa a proposta de uma faculdade de tecnologia da Irlanda, uma faculdade do sudeste da Irlanda. Ela está com essa graduação para que você seja bacharel em artes, em produções de conteúdos e mídias sociais. Exatamente isso que você falou. Então vai achando que é graça, que vai chegar a fazer dancinha, fazer trend de TikTok, mas agora você pode ter um diploma para isso. Inclusive isso é muito bom dentro do contexto familiar do negócio, né? Porque muitas vezes você trabalha com a internet, mas a tua mãe não sabe o que é que tu trabalha. Se tu dizer assim, não mãe, eu trabalho com a internet, a minha mãe ela vai pensar que eu sou um vagabundo. A minha mãe vai pensar que eu estou desocupado. A minha mãe ela não vai entender o que é um trabalho com a internet, mas a partir do momento que o dinheiro entra na conta, as coisas começam a fazer sentido. Então, se você quiser mostrar um diploma para a sua família, você vai ter agora o bacharelado em influencer digital. Gostou do sotaque? Influencer. Brincadeiras à parte, galera, nós vivemos em um período de quarta revolução industrial. Nós vivemos em um espaço virtual. Todos nós temos contas no TikTok, no Instagram, tá certo? Temos um LinkedIn que seja. Então, algumas mudanças já se tornaram tendência. E aí, com certeza, você tem uma nova realidade se mostrando. E que realidades são essas, professor? São realidades referentes às profissões do futuro. São profissões que vão surgindo à medida que as mídias sociais, que as redes sociais, que todo esse cenário tecnológico começa a avançar sobre nossas vidas. Por exemplo, você tem hoje em dia uma profissão que não existia no passado. Vamos pensar aqui no gestor de tráfego. Se você voltar nos anos 90, quem era o gestor de tráfego? Você não tinha essa pessoa que fazia a gestão de tráfego para entregar as suas publicações, as suas publicidades referentes ao teu trabalho online. Mas hoje em dia você tem pessoas que são formadas em gestão de tráfego. Você tem pessoas que trabalham exclusivamente com isso. E obviamente que isso é uma profissão do futuro. Ou no caso já é uma profissão do presente, né? Então buscando trazer essa ideia das redes sociais para uma lógica de seriedade, inclusive para uma lógica universitária, você vai estar falando de caráter técnico, você passa a ter agora a possibilidade de uma graduação para se tornar um influenciador digital. É interessante perceber essa mudança do mundo, porque eu, professor que estou em sala de aula, eu verifico muito isso entre os meus alunos. Se você entrasse em sala de aula, no meu tempo de estudante, por exemplo, e o professor perguntasse: o que é que tu quer fazer da tua vida? Qual faculdade tu quer cursar? O que é que tu quer fazer? Qual é o teu sonho? No meu tempo, era muito provável que o aluno dissesse que queria ser jogador de futebol, que ele queria ser astronauta, que ele queria ser ator. Isso era muito comum no passado. Mas hoje em dia, se você entrar em sala de aula e você perguntar para o aluno ou para a aluna o que ele ou ela pretendem fazer da vida, você vai encontrar aí algumas respostas que são bem diferentes do passado. Que um relato real. Eu já perguntei isso para os meus alunos e eu escutei algumas coisas. Ei, o que é que tu quer fazer da tua vida? Aí o aluno respondia: eu quero ser gamer. E ele falava com esse sotaque, viu? Gamer. O cara quer ser jogador de futebol? Não, ele quer ser gamer, porque agora nós trabalhamos dentro da lógica do eSports. Tem pessoas que ganham dinheiro jogando. Imagina que absurdo eu falar para minha mãe que eu vou ganhar a vida jogando no videogame ou jogando no computador. A minha mãe ia pensar que eu era o quê? Que eu tava de vagabundagem. A minha mãe ia pensar, obviamente, isso, né? Mas tem pessoa que ganha muita grana com isso, porque isso tá dentro da lógica de profissões do futuro. Mas esse não é o trabalho mais absurdo que eu ouvi dos meus alunos. Eu já perguntei a um aluno meu o que ele queria fazer da vida. E ele não queria ser gamer. Ele falou o seguinte para mim: eu quero narrar jogo online. É algo bem específico. Tu tá entendendo o mundo que nós vivemos de quarta revolução industrial,
O mundo que nós vivemos de tecnologia presente na nossa vida. O cara, ele não queria ser narrador do jogo de futebol. Ele não tinha como referência o Galvão Bueno. Ele queria um negócio bem específico. Ele não queria nem ser o jogador de LoL. Ele não queria ser o jogador de Free Fire, o jogador de Counter-Strike. Ele não queria nada disso. Ele queria narrar o jogo online. Eu fico me perguntando qual é a vontade que arde no coração dessa criança, desse jovem, para dizer assim, eu quero narrar esse jogo. De onde é que brota essa vontade? Essa vontade brota de uma realidade que ele está plenamente inserido e que ele já nasceu nesse mundo. Se você é um pouco mais velho, você não nasceu nesse mundo, obviamente, né? Você foi pegando o desenvolvimento dele. Mas você pegar uma geração que tem aí já dos seus anos 2000 em diante, né? Uma galera que nasceu já na virada do século, essa galera, eles têm aí a tecnologia, um domínio muito amplo de uma quantidade de profissões que estão surgindo e que já surgiram, que fazem parte da realidade dele. Você ouviu de um aluno que ele quer ser o quê? Que ele quer ser narrador de jogo online. É um negócio muito, mas muito específico. Então, para você limpar a barra na tua casa e não ficar de vagabundagem, você vai dizer para sua mãe que vai fazer uma faculdade. Você vai entregar para sua mãe o seu diploma. Dizer, ó, mãe, eu sou formado aqui em quê? Em influencer digital. Eu trabalho com a internet, eu ganho dinheiro com a internet. Para nós, galera, a internet hoje em dia é o local que você tem a maior possibilidade de fazer dinheiro, tá? Se a gente for trabalhar com o que nós temos hoje, com profissões do futuro, com o mundo completamente interligado que nós temos, a possibilidade de escalar as tuas vendas pela internet, ela é muito, mas muito ampla. Então, o que acontece dentro desse contexto? A maior parte das pessoas que você vê ganhando dinheiro, muitas delas não estão ganhando dinheiro porque estão presas no escritório, em algum trabalho físico. Não que não seja possível, você pode ter essas profissões dentro dos seus parâmetros tradicionais e ainda assim render muito dinheiro para você. Mas a maior parte das pessoas estão investindo o quê? Estão investindo em plataformas digitais, estão investindo em conteúdos na internet, estão investindo no TikTok, estão investindo no Instagram. Por quê? Porque é ali que você tem visibilidade, é ali que você tem uma plataforma de publicidade, é ali que você consegue vender e promover o seu trabalho. Então, nada mais justo do que agora você ter um diploma para isso. Eu peguei até aqui meu celular para conseguir te dizer quais são algumas das disciplinas que vão ser encontradas aonde? Na Faculdade da Irlanda para você ser um bacharel em influenciador digital. Vamos lá. Você vai ter a disciplina de marketing e mídia social, redação de conteúdo digital. Redação de conteúdo digital é muito importante, porque tem gente que trabalha com internet e não sabe escrever, não sabe colocar uma vírgula, né? Então, assim, inclusive, muito válido isso aqui, muito válido, viu? Tá pensando que é só fazer dancinha? O negócio é sério. Vamos continuar. Estratégia digital, como que você consegue organizar, né, ali o teu alcance, o teu público. Criação de vídeo criativo. Criação de vídeo criativo. Parece um tanto quanto redundante, né? Mas vamos lá. Estudos de celebridades. Olha aí, tu vai estudar como é que as celebridades se promovem através das redes sociais. Tu vai entender como é que elas fazem para quê? Para lançar uma musiquinha no TikTok, fazer uma dancinha e como isso viraliza. Como é a vida da celebridade, como é a vida do Cristiano Ronaldo, como é a vida do Messi. Eu falo de futebol porque eu, obviamente, gosto de futebol, mas tem várias outras celebridades, né? Vamos pensar aí como é a vida da Virgínia, a mulher do... Como é o nome do cara? Eu esqueci, produção. Zé Felipe, né? Da Felipe, tá certo? Então, assim, essa galera é a galera que é celebridade. Aonde? Nas redes sociais. Então, você vai estudar sobre a vida delas. Psicologia. Tu vai estar fazendo disciplina de psicologia para entender como a mente das pessoas funciona e como essa mente delas pode estar relacionada à produção de conteúdo digital. Tu tá entendendo a profundidade do negócio? Rede social é um negócio sério, tá bom? Análise de dado, criação de podcast. E criação de podcast, hoje tudo quer virar um podcast, né? Hoje em dia tu tá sentado numa mesa ali com teus amigos, aí vocês estão desocupados, aí vocês falam assim, vamos criar um podcast sobre as nossas conversas. Aí você se pergunta, o que é de interessante que tu e teus amigos têm para oferecer? Será que você tem para oferecer, por exemplo, um diploma? Será que você tem uma graduação em influência digital para você querer montar um podcast? Ou você está apenas querendo pegar esse hype de que todo mundo faz um podcast? Com certeza você já viu, né, esses vídeos de pessoas que estão no podcast falando sozinho. Quem nunca foi fazer podcast sozinho? A gente sabe que tu vai lá, tu aluga o estúdio do podcast para parecer que tu é importante, que tu tá sendo entrevistado e tu não tá sendo entrevistado coisa nenhuma, tu tá só mandando a tua frase de efeito lá, de estar de olho. Mas para você não passar essa vergonha online, é por isso que
que você precisa ir para a Irlanda e fazer o bacharel em influência digital. Mas enfim, meu povo, essa é a grade curricular que tu vai encontrar na faculdade da Irlanda. E fora que eu estou mencionando o quê? É uma faculdade na Irlanda. Tu vai estar viajando para outro país, tu vai estar saindo desse ambiente caótico e insalubre que é o Brasil diante do nosso cenário político polarizado, conflituoso, dentre outros aspectos. Tu vai estar indo para outro país, tu vai estar indo para a Europa, tu vai estar com a qualidade de vida, estudando na Irlanda e se tornando um influenciador digital. Foi o primeiro assunto do nosso 20 atualizado de hoje. Agora a gente vai para umas pautas um tanto quanto mais sérias. A gente vai entrar no sentido de quê? De política nacional. Hoje nós vamos falar sobre política brasileira. O primeiro assunto foi mais descontraído, mas é um conteúdo real. Se tu se interessou, pode ir atrás que você vai encontrar informações sobre isso que eu tô falando e quem sabe não vai ser você estudando na Irlanda no futuro. Nosso segundo assunto do 20 atualizado de hoje é sobre quem? É sobre a nossa ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, porque a mulher tá com a confiança em dia. Ela está cogitando ser candidata à presidência do Brasil. Tá achando pouco, pois a mulher tá vindo com tudo, quer você goste ou não. Obviamente que isso é mais um prato cheio para a polarização política que nós encontramos no Brasil. Tem muitas mulheres que gostam da Michele Bolsonaro, tem outras mulheres que detestam a Michele Bolsonaro. Ou além dessa questão feminina em si, você, cidadão, vai compactuar com as ideias de Michele Bolsonaro, que tendem a ser basicamente na mesma linha do marido, ou você vai contra esse pensamento da Michele Bolsonaro? Então ela deu algumas declarações que seguem nesse caminho falando que, se for da vontade do Senhor Jesus, se arder no coração dela, ela estará aonde Deus mandar. Então, se Jesus falar para ela que ela tem que ser candidata, ela disse que se coloca à disposição. Nesse momento você deve estar pensando, Senhor, não fala nada para ela não, deixa ela no canto dela, por favor. E tem outras pessoas que vão estar, vai Senhor, nós precisamos de uma mulher como Michele Bolsonaro. Obviamente que isso faz parte do nosso cenário polarizado. Para fortalecer mais ainda esse nosso cenário polarizado e a figura da Michele Bolsonaro, né, ela esteve presente na 4ª Conferência CEPAC, que é uma conferência conservadora que está ocorrendo aqui no Brasil. Na verdade, é a 4ª aqui no Brasil, mas ela já ocorreu outras vezes em outros locais do mundo e é denominada aí como se fosse a maior conferência conservadora e reuniu uma quantidade de políticos que eu vou falar aqui e eu sei que vai ter gente que vai se doer. Nessa conferência nós tivemos um vídeo da Michele Bolsonaro falando a respeito do aborto, falando sobre legalização de drogas, criticando a esquerda e afins. Mas a gente também teve nessa conferência Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, André Fernandes, todos esses políticos que com certeza você já viu alguma notícia deles e que talvez você possa detestar, ou talvez você seja uma pessoa que louva esses políticos, que se agrada das ideias deles. Lembrando que a gente sempre coloca aqui no 20 atualizar uma ideia daquilo que você pode gostar ou você pode não gostar. Imagina aí essa 4ª Conferência CEPAC com toda essa galera. Isso é algo que te agrada ou é algo que te dá repúdio? Mas voltando à pauta principal, que é a Michele Bolsonaro, ela mandou um vídeo para a 4ª Conferência CEPAC, a Conferência Conservadora, falando sobre a legalização do aborto, falando que isso é um absurdo, que nós não podemos relativizar a vida, sobre liberar as drogas, falando que ela é a favor da família e que todas essas pautas defendidas pela esquerda não compactuam com a figura conservadora que o Brasil quer promover a partir da família Bolsonaro como um todo. E aí você também entraria em outro parâmetro. Seria o Bolsonaro e a sua família defensores de um conservadorismo na forma como ele se propõe? A gente precisaria entrar na pauta do que é o conservadorismo. Será que a família Bolsonaro de fato é conservadora? O que é o conservadorismo? Se você for atrás de estudar sobre conservadorismo, você vai ver que o conservadorismo ele é contra rupturas radicais do poder. Ele é a favor de preservar as instituições, de preservar as ordens. Porém, se você for analisar aquelas nossas manifestações ou atentados de janeiro, onde você teve os bolsonaristas invadindo ali Brasília, tentando impedir a posse do presidente para que ele não desse continuidade ao mandato, né? Aquilo obviamente rompe completamente com a ordem democrática e pode ter certeza, um conservador não defende isso. Pessoal, você está dizendo que a família Bolsonaro ela não é conservadora? No entendimento de conservadorismo, as manifestações não foram conservadoras. Agora, a família Bolsonaro em si, de fato, elas defendem pautas que caminham juntas com o conservadorismo. Mas aí você precisaria de uma análise bem mais profunda, né, para analisar o que eles se denominam e por que eles se denominam dessa forma.
E saindo de um polo para outro polo, saindo de Michele Bolsonaro agora para o presidente Lula, na última sexta-feira, o nosso atual presidente, ele passou por uma cirurgia no quadril. Especificamente, ele fez uma artroplastia no quadril. Ele deu uma mexida ali porque ele estava sentindo algumas dores, né? E aí ele estava precisando de um tempo de repouso e de um tempo para que ele pudesse o quê? Para que ele pudesse estar saudável novamente. A cirurgia até então ocorreu tudo bem, ele deve passar umas 3 semanas de repouso e talvez 6 semanas sem viajar. E a próxima viagem, compromisso do presidente Lula, é a COP28 nos Emirados Árabes Unidos. O presidente Lula que inclusive disse que vocês não vão ver o líder brasileiro, o líder do executivo brasileiro, andando de andador. Ele falou que não vai rolar foto sobre isso, ele vai sempre estar lá bonito e saudável para os seus eleitores e para o povo brasileiro. Mas o fato é que ele estava debilitado dentro desses aspectos, né? E ele precisou fazer essa cirurgia. Isso levanta alguns questionamentos. Estaria o Lula apto a um segundo mandato? Porque quando a gente pensa no presidente Lula, a gente já sabe que ele passou por um primeiro mandato e por um segundo mandato ali no início dos anos 2000. E aí, como ele tem um apelo muito grande da população, como ele vem fazendo aí suas medidas, o seu governo, se isso cair nas graças do povo e se o governo Lula for realmente um governo eficiente para o Brasil, será que ele vai tentar uma candidatura novamente? Será que ele tem condições de saúde? Porque uma coisa é governar o Brasil quando ele estava ali no início dos anos 2000, que ele era mais novo. Outra coisa é você governar o Brasil nesse cenário atual, onde ele está debilitado de saúde, onde ele está precisando passar por intervenções cirúrgicas. Será que ele aguenta mais um mandato depois de encerrar esse de agora? Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. O fato é que ele está operado, foi operado ali no Sírio-Libanês de Brasília, e você está em momentos de recuperação e de repouso. Por conta da cirurgia, ele vai estar trabalhando do Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente. Ele não vai estar frequentando diretamente ali o nosso Planalto Central, tá certo? Porque ele não vai estar nessas condições, ele vai precisar passar por um momento de recuperação, mas torço para que o nosso presidente se recupere. Inclusive, quando eu postei sobre isso no meu Instagram, para você que não me segue, @VictorTestes, tá? Eu coloco algumas notícias ali no decorrer da semana e é absurdo a quantidade de mensagens que eu recebi falando para quê? Para que ele morresse na cirurgia. Da mesma forma que você tem gente que falou que aquela facada no Bolsonaro foi maldada, que deveria ter girado a faca, que o homem deveria ter morrido, teve gente mandando agora o Lula morrer na cirurgia. Que é isso, meu povo? Não é assim que o negócio funciona. Não é assim que dá para proceder dentro do aspecto político. Política é um negócio sério, beleza? Política é um negócio que é para ser de forma democrática. Política é um negócio que é para trazer segurança. Como é que tu vai ser presidente sabendo que tu pode morrer simplesmente porque a população quer que tu morra? Não é assim que funciona. Mas eu recebi muitas mensagens sobre isso, né, quando eu postei sobre a cirurgia do Lula, porém não respondi, evitei qualquer tipo de atrito, era um caráter meramente informativo, mas de forma geral, eu torço para que o presidente se recupere bem e volte para fazer um bom governo, dar continuidade aí ao seu governo no nosso país. Para encerrar o nosso vídeo atualizar de hoje, nós temos um volta aí na questão do marco temporal das terras indígenas. Esse é um assunto que você já viu aqui no Vídeo Atualizar, que diz respeito à demarcação das terras indígenas, onde os indígenas só teriam direito às terras que eles ocupavam até a nossa Constituição de 1988. Essa tese do marco temporal tinha sido rejeitada pelo STF, porém, o Senado deu parecer favorável e ela deve seguir para a sanção presidencial. O setor do agronegócio como um todo comemorou, tá certo, essa vitória do marco temporal, mas as pautas indígenas, a população indígena carece de uma atenção, porque agora você está dizendo que eles não têm mais direito às terras que eles não ocupavam. Porém, se você for trabalhar com a lógica de terra que indígena ocupava, você vai ter que voltar lá para 1500, né? E aí fica essa divisão. Será que eu devo apoiar a tese do marco temporal? Será que eu não devo apoiar a tese do marco temporal? A questão agora vai para o presidente. O Lula, se ele for seguir aí o que se espera dele, ele não deve assinar, não deve liberar essa questão do marco temporal. Porém, isso poderia entrar até mesmo num caráter ditatorial. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu tenho um negócio que foi aprovado no Senado, os senadores estão lá representando o povo, e o presidente não autoriza, o presidente ele está indo contra uma vontade que foi estabelecida pelos senadores. Seria uma medida ditatorial? Seria algo que estaria indo contra a ordem democrática? De modo geral, o Lula ele vai tentar se posicionar a favor dos indígenas, mas ele pode simplesmente o quê? Impedir
que essa legislação, que essa tese do marco temporal vá para frente, não tem como a gente saber, mas em breve a gente vai estar com mais notícias sobre o assunto. Esse foi o nosso 20 Atualizar, episódio 18. Você que assistiu até o final, muitíssimo obrigado pela sua audiência, tá certo? Eu vou pedir para tu curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e fazer todo esse aparato de coisas que colaboram para o nosso trabalho, beleza? Um beijo, um abraço para vocês e não se esqueçam, a firma não para.